Hoje, o tutor, ele não quer ter o problema. Ele busca muito mais essa parte da medicina veterinária preventiva, que a gente chama, do que a curativa, que a gente tinha muito mais há uns anos atrás. Bem-vindo ao Follow and Learning, o espaço onde exploramos ideias, tendências e inovações que fazem a diferença no seu dia a dia, seja no trabalho, nos estudos ou na vida. Hoje a gente vai falar sobre um tema que interessa a tutores e profissionais da área, o cuidado com pequenos animais. Com o avanço da medicina veterinária, novas abordagens e tratamentos têm melhorado a qualidade de vida dos nossos pets. E para falar nisso, recebemos uma convidada especial, a professora Marília Ávila Valandro, que vai compartilhar conosco sua experiência na área. Que currículo, hein, professora? Fantástico! Seja muito bem-vinda aqui ao Follow and Learning. Muito obrigada. É um prazer sempre vir conversar um pouquinho sobre essa área que a gente se apaixona, né, por ela. Na verdade, a gente vive uma paixão pela veterinária, especialmente aí na clínica de pequenos animais. Quero agradecer muito a sua presença, disponibilidade. Você é uma das estrelas que abrilhanta o nosso time aqui do ecossistema de aprendizagem, referência aqui na área de medicina veterinária, no Sul, em Porto Alegre, na Rita. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai trazer muita luz aqui para essa temática. A gente vai aprender, se divertir e falar um pouco sobre um tema que é tão caro, né, e que tem sido ainda mais intensificado recentemente, né? Que é esse cuidado com os pets, os avanços na medicina veterinária e como que a gente pode ser ferramentativa nesses processos de progresso nessa área. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, Rafa, é engraçado, né? Quando a gente fala em pet, a gente tem um amor especial, né? Eu não sei você, mas... Você gosta muito de pet, né? Tenho quatro. Adotei mais um. Marília, adotei mais um. Semana passada. Um fantástico. Um fofo, assim, ó. Chama Minduim. Não, amendoim não, não, hein? Minduim. É Minduim, tipo... Ótimo. Você lembra do Charlie Brown do Snoopy, né? Lembra do Minduim? Então, Minduim. Meu filho chama ele de amendoim. Eu falo, não é amendoim, é Minduim. O nome dele é Minduim. Tá bem. E para os íntimos a gente chama de Mindus. Ah, ótimo. Né? Mas ele é irmão da Paçoca. Não podia ser diferente. A genética tá aí. E também temos o Bolinho e o Biscoito. São 2 gatos e 2 cachorros que são fofos. E sabe o que acontece? A gente tem visto diversos avanços, né? Engraçado que eu tenho pet há bastante tempo. E a primeira vez que eu tive um cachorro chamado Yang, era um labrador. E ele tomava vacina e antipulgas, né? Tomava lá o remedinho, o vermífugo, e tá tudo bem, né? Vacina uma vez por ano, tá tudo certo, e esse era o cuidado. Mas hoje, quando adotei um Minduim agora, nossa senhora, vem um relatório, né? Um relatório gigantesco, um monte de exame. A gente tem aí uma série de avanços na MedVet, que é muito bacana. Que a gente via isso muito na medicina humana, e agora na medicina veterinária, que não deixa de ser nossos filhos também, né? Sim, exatamente. A gente fala hoje de tutor, de pet. Gente, não, é pai e filho mesmo. Sim, eu considero isso. Eu tenho outros 3 filhos humanos, né? Eu falo que eu tenho 3 de 2 patas e 4 de 4 patas. É assim que fica em casa. E a MedVet tem avançado demais nos últimos anos, né? Mas conta pra gente aqui quais são as principais inovações na área que tá impactando o tratamento desses bichinhos que a gente ama. Então, primeiro, hoje em dia, o principal avanço assim, que a gente observa realmente é isso, que o pet, ele é membro da família, ele já não é mais aquele cão, aquele gato que ficava no pátio. Não dorme na cama, tem travesseiro. Dorme na cama, né? tem travesseiro. Eu tenho 3. E tenho uma irmã canina também. Eu sou filha única, porém não única. Eu tenho uma irmã canina, né? Que às vezes, inclusive, a minha mãe confunde os nomes. Mas tudo bem, não me importa. É normal. Não me importa. E eles têm o travesseiro deles na minha cama junto comigo. Também eu tenho 2 são adotados, um eu ganhei de presente de uma prima minha. E os adotados, um veio no meio da pandemia e o outro veio das enchentes que tiveram aqui em Porto Alegre no ano passado. Então todos eles têm uma marca muito grande e representaram algo muito importante pra mim em algum momento da minha vida. Né? O meu mais velho, por exemplo, eu ganhei quando eu tava fazendo mestrado. E ele foi meu parceirão ali em toda aquela fase complicada do mestrado, né, querendo ou não. Então todos eles têm a sua parcela aí também na parte psicológica pra gente. E isso é um grande diferencial dos pets, na minha visão. E pelo fato, então, deles estarem dentro de casa com a gente, serem membro da família, os cuidados com a saúde deles virou algo de uma preocupação muito maior dos tutores, impulsionado também pela inovação mesmo que a veterinária vem sofrendo nos últimos anos. Então eu costumo sempre trago esse exemplo para os meus alunos, que quando eu me formei, que não faz tanto tempo assim, mas faz tempo,
Existiam algumas medicações que não tinham para cães. A gente tinha que pegar, por exemplo, medicações que usavam para grandes animais e adaptar aquilo para cão. Hoje... Ou até humano, né? Ou até humano, exatamente. Hoje, essa mesma medicação, eu tenho pelo menos 8 propostas diferentes que são específicas para cães e gatos. Olha que legal. Então, isso já mostra o tremendo passo que a veterinária deu, né, nesse sentido. E aí também os pets, eles estão mais perto da gente, eles estão vivendo mais. E vivendo mais com qualidade. Por quê? Justamente porque a gente consegue aliar exames, que a gente consegue diagnosticar doenças mais precocemente, a gente consegue intervir nessas doenças mais precoces também, fazendo com que esses animais não venham a ter problemas tão graves no futuro. E por ele estar mais perto da gente, o tutor consegue perceber alterações comportamentais, alterações mais sutis que esse animalzinho pode estar ficando doente e traz para o atendimento com mais frequência e mais cedo, e a gente consegue então intervir nisso também. E hoje em dia a veterinária tem, vamos falar um pouquinho na parte de suplementos, por exemplo, de pequenos animais. A gente tem hoje em dia suplementos desde a mãezinha que está grávida, o nenê recém-nascido, até o vovozinho que está no final da vida dele. Então a gente consegue dar uma qualidade de vida muito melhor para eles, e é o que a gente busca, né? Eles trazem tanta coisa boa pra gente, vamos retribuir, né? Então isso que é o principal avanço, e a gente tem que estar na crista da onda, não adianta, porque cada semana tem um equipamento novo sendo lançado, um estudo novo sendo lançado, um medicamento sendo lançado, então a gente tem que estar sempre em constante atualização e busca do melhor para os nossos pacientes, que o tutor está cada vez mais exigente também. Aquele tutor de 10, 12 anos atrás, quando eu me formei, era aquele tutor que simplesmente queria que você resolvesse o problema. Hoje, o tutor, ele não quer ter o problema. Então, ele busca muito mais essa parte da medicina veterinária preventiva, que a gente chama, do que a curativa, que a gente tinha muito mais há uns anos atrás. Então, a diferença do perfil do nosso tutor também mudou bastante. Marília, é muito bom ouvir um especialista da área, porque eu acho que você pode ajudar a gente a entender um pouco do cenário e da evolução ao longo do tempo. Assim. Eu fico muito curioso em saber, né? O Luiz acabou de falar dos avanços que a gente tem tecnológicos na medicina veterinária. Eu acho que esses avanços acompanham muito esse aumento da demanda desse pet que está mais próximo, até em termos de quantidade, as pessoas têm cada vez mais pets, né? O que você observa, assim? Você consegue identificar uma ou mais causas desse fenômeno? Né? São questões morais, são questões de direitos animais que foram sendo trabalhados ao longo dos últimos anos, que fizeram as pessoas se afetuar mais. Claro, psicológicas, né? Esses benefícios de ter um pet. Como que você vê essa mudança radical, né? Esse advento, né? Desse amigo animal e, óbvio, de tudo o que subsidia a vida, né? O bem-estar dele. Bom, o que a gente observa bastante é que nos últimos anos, primeiro, as famílias estão optando pelo pet em detrimento dos filhos humanos. Isso é algo que a gente observa bastante por uma alteração comportamental mesmo das pessoas, né? A gente vê hoje em dia cada vez mais o pessoal solteiro, digamos assim, que tem o seu filho pet, né? Então, isso é uma das... Esse planejamento familiar, né? Planejamento familiar. E supre uma parte, né? Exatamente. Então, essa parte afetiva, né? Então, eles cumprem muito esse papel da parte afetiva. E a gente observa também, nos últimos anos, um crescente, especialmente aí na criação dos gatos em ambiente domiciliar, que até uns anos atrás o gato era aquele cara que vive na rua, o selvagem, aparece quando quer, quando dá fome, enfim. Hoje não, a gente tem esses gatos morando dentro de casa, dentro do apartamento, a casa telada, sem acesso à rua. Então tem essa mudança também. E outra questão também é que pela rotina muitas vezes das pessoas, que é uma rotina mais corrida, questão do trabalho, passa o dia inteiro fora, e aí opta por ter um pet que não dá tanto, entre aspas, trabalho. Então um cão, ele é muito mais dependente do seu tutor. Já o gato, ele já é mais independente. Então a gente observa essa mudança também de qual espécie que a gente está tendo mais em casa. Eu, no meu caso, tenho os dois. Eu também. Mas, enfim... Então isso depende muito. Então o principal é o que a gente observa mesmo, é uma mudança comportamental das pessoas. E eu tenho pet, não tenho filho, ou eu tenho um pet para fazer companhia pro meu filho.
E a gente tem hoje em dia também muita questão do pet terapeuta. Então a gente vê que para vários problemas psicológicos, motores, enfim, o pet ele acaba agindo como um terapeuta. Então a gente tem até aqui na Uniriter mesmo um trabalho muito legal que chama Pet Acolhe, que é um trabalho de extensão. E a gente leva os animais para visitar os idosos que estão em asilo. E aí justamente para fazer essa função social que o pet tem. Então, receber carinho, fazer essa troca de carinho. Eles adoram, né, também. Adoram. Questão motora, por exemplo. A cachorrinha da minha mãe, ela é uma Shih Tzu com pelo longo. Então, ela vai e os idosos fazem a questão motora do escovar. Então, isso às vezes eles estão perdendo com o passar do tempo e o pet ajuda até nisso, né? Que interessante. Então, a gente observa tudo isso. Aí, quando a gente pega já animais de grande porte, por exemplo, os cavalos... Se utiliza muito cavalos com crianças que têm autismo, enfim, que não conseguem fazer aquela questão da conexão, né, com as pessoas, mas com o animal consegue. E aí a gente vê resultados incríveis e isso acaba que muda também a percepção das pessoas em relação aos animais e dentro da própria família. Então eu acho isso incrível e ajuda bastante a alavancar esse crescimento da veterinária. Mas aí quando a gente pensa nisso, você fala que a procura pelo médico veterinário tem sido muito mais preventiva do que curativa, né? E eu concordo, acho que isso é fundamental. Mas quando a gente fala na medicina humana, teoricamente também é assim. Mas a gente negligencia bastante a nossa saúde. E quando a gente trata do pet, o que a gente não pode negligenciar no nosso dia a dia? Bom... Primeiro, assim como no humano, no pet, a gente tem as especialidades. Então, por exemplo, se você está com alguma sintomatologia relacionada à doença cardiovascular, por exemplo, pessoa, tô com uma taquicardia, palpitação, vou no cardiologista. O cachorro tem o cardiologista também. Então, por exemplo, assim, no cãozinho mais idoso, tá ficando mais cansadinho. Antes ele corria a quadra inteira, agora não quer mais correr, tá mais quietinho. É um sinal de alerta, a gente tem que procurar um especialista na área da cardiologia. E as pessoas fazem essa busca mesmo ou elas normalmente vão para um, entre aspas, clínico geral? Depende muito do público da região, né? E da oferta desse profissional também, exatamente. Mas a gente vê um crescente na busca pelo especialista. Só que uma coisa que a gente não deve nunca esquecer, e é algo que eu também sempre falo para os meus alunos, antes de você ser um especialista em qualquer área, você tem que ser um bom clínico geral. Então, a clínica geral, ela nunca deve ser negligenciada, porque muitas vezes é o clínico geral que vai ser procurado e ele tem que saber para quem ele vai encaminhar. Então, não adianta nada, daqui a pouco eu sei um pouquinho raso, o que eu saí da graduação, aparecer um paciente para mim, não sei nem para que profissional que eu devo fazer esse encaminhamento. Então, isso é grave, né? É muito importante. Essa base sólida, né, clínica é importante. Então, o que eu sempre dou de dica, né? Terminou a graduação, faz uma especialização em clínica médica. A partir daí, você vai ver qual especialização específica que você vai... Tecnicamente, né? Exatamente, vai seguir. Então, aí, hoje em dia, a gente tem muito problema com obesidade, nos cães também, assim como a gente tem nos humanos, no cão a gente tem também. É um pouquinho diferente a dinâmica. Então, no humano obeso, a gente se preocupa muito com doenças cardiovasculares. No cão obeso, a gente já se preocupa mais na questão endócrina. Então, é um pouquinho diferente. E aí, a gente tem um endocrinologista que ajuda a prescrever a dieta, ver se tem mais alguma outra alteração que tá causando esse sobrepeso, obesidade. Então, isso é bem interessante. A gente tem aí uma gama de especializações que são possíveis, né, da gente seguir. Eu optei pela cardiologia, mas tem aí várias especializações. E é curioso, né? Porque, por exemplo, eu comparo muito um pet a uma criança, né? E se você é pai e mãe e estiver assistindo a gente, não me julgue, porque eu também sou pai. Eu tenho 3 filhos, 3 crianças em casa e sim, eu os comparo. E por quê? Porque Marília é uma criança pequena ainda, um bebê, tá? Porque o pet, independente da idade que ele tem, ele não fala, né? Pelo menos o meu não fala. E ele olha pra minha cara, ele pode estar doente, a gente pode perceber que ele tá obeso, eu posso achar bonitinho aquele obeso, porque tem gente que também acha que bebê gordinho é bonitinho, mas ele pode ter um problema da saúde e ele também não vai falar. Ele pode estar meio amuado e a gente fala, ele tá lá meio tristinho no canto, o que será que é? Aí eu vou lá dar um abraço, é igual um bebê. Ele pode estar chorando,
Mas ele não fala. Só que o bebê, ele tem, além das especialidades todas, né, que tem na medicina humana, tem a pediatria. E dentro da pediatria, todas as especialidades. O médico veterinário, ele não tem um médico... Eu imagino que não tem um médico pediatra, né? Tem também... Olha isso. Então, tem um médico veterinário só de filhotes. Eu não fazia ideia disso. Muito legal. E aí, dentro de... Mas, por exemplo, mesmo o médico veterinário tem o geriatra? Tem. Então, pronto, temos muitas. Como que é a classificação etária, assim, em linhas gerais? Isso aí, Tá, é uma vamos curiosidade. lá. Pediatra é uma curiosidade. Então a gente tem o neonato, que é o recém-nascido. Tem mesmo? Que Tem. acabou de nascer. Daí tem o pediatra, que claro que depende da raça, né? As raças que são maiores... Isso, de pequenos e de grandes, é pediatra de pequenos. É pediatra de... Tem, Isso aí, olha tem. que legal. Claro que na área de pequenos animais tem mais, né? Então, que ele é... Em algumas áreas é um pouco mais avançado que nos grandes animais e silvestres, por exemplo. Mas, falando aí específico dos pequenos, não tem a neonatologia e pediatria, que é do recém-nascido até ali... 1 ano, mais ou menos. 6 meses, 8 meses. bem Que daí a curtinho, gente já curtinho. considera eles como sendo jovem pré-púberes, adulto. púberes, né? Um jovem adolescente. Sim. Que aí, por exemplo, as fêmeas já entraram no cio, o macho já tá... Estão se tornando aptos para isso, reprodução. Levantando a já- patinha pra fazer xixi, Isso. exatamente. Então, que já atingiram a maturidade, né? E aí, depois ele é considerado adulto. Depois disso, depende também o porte. Mas cães, numa média geral, vamos colocar a partir dos 7 anos, eles já são considerados como querendo iniciar a terceira idade. E aí tem o geriatra. Então, a gente tem sim. Tem cuidados diferentes, mas eu Cuidados digo que eles sempre são crianças, porque eles nunca vão falar. Eles nunca vão falar, a diferença é essa. E isso, deles estarem mais perto da gente, a gente consegue ver coisas mais sutis na mudança do comportamento, que talvez acenda um sinal vermelho para levar no veterinário. E isso também é a necessidade da gente fazer o diagnóstico precoce e prevenir. Então, o ideal aí... o cãozinho tá bem, leva pelo menos a cada 6 meses, uma vez por ano no veterinário para fazer um check-up geral para ver se realmente tá tudo bem. Porque tem muita doença que é silenciosa, né? Então só com uma avaliação mais minuciosa que a gente vai conseguir identificar. E é isso que eu ia falar, assim, Marília, quando a gente pensa num bebê, os pais e mães são desesperados, né? Tá chorando por mais de meia hora, acha que tá doente, né? Não dormiu à noite, tá doente. Teve febre um dia, tossiu. Uma tosse, pronto, tá doente, vai pro hospital. E a gente, eu percebo que não tem esse mesmo apelo na medicina veterinária, né? As pessoas esperam mais, como você Sim, disse. exatamente. Tem muitas doenças silenciosas, as pessoas esperam mais, são mais, vamos dizer assim, permissivas, né? Com um cachorro, com um gato. E quando a gente fala de alimentação e nutrição, eu vejo que tem muitas questões aí, né? A gente tem hoje alimentações, por exemplo, quando eu tive meu primeiro cachorro, tinha ração. Ou o cachorro comia ração, ou o cachorro comia comida que você fazia em casa. E eu vejo assim, por exemplo... Minha sogra, ela tem cachorro e a vida dela inteira teve, e a vida dela inteira ela deu comida, ração misturada com comida, que ela fala, o cachorro vai enjoar, ele tem que comer, aí dá carne moída, temperar. A mesma comida que ela come, um pedaço da comida vai pro cachorro. Sim. E não existe a forma de falar pra ela, isso não faz bem. E não importa que comida. Se ela comeu batata, ela vai dar batata, se ela comeu carne, e assim por diante. E não tem o que dizer. Hoje a gente vê que é um pouco diferente. E quando a gente vai num pet shop hoje, por exemplo, nossa, né? A parte de comida é um negócio assim, como se fosse um supermercado mesmo. Sim. Você tem desde a comida natural, comida congelada, marmita, você tem comida enlatada, você tem comida, ração seca, tem um monte de coisa. E como que você sugere que a gente... O que é melhor, vamos dizer assim, né? O que a gente tem que olhar, né? Se preocupar para nutrir adequadamente os nossos bichinhos? Tá bem. Eu fui criada, nasci no interior aqui do Rio Grande do Sul. Comia E lá- comida também de casa, né? Sim, e lá a cachorrada comia polenta. Aí, ó. Né? aí. Então, o meu avô fazia polenta pros cachorros. E temperava ainda, né? Via se tava bom de sal. E daí coloca carne, enfim, né? Toda aquela bagunça. Então, que a gente... Depois, na faculdade, eu fiquei, nossa, tudo errado, mas... Né? Vamos lá. Então, hoje, o que eu sempre recomendo? Primeiro, a gente tem que avaliar... não existe uma fórmula mágica. Não existe uma receita de bolo. É individual.
a gente tem que avaliar muito a condição do tutor e a condição do animalzinho. Nossa, porque essas comidas naturais são muito caras, né? São caras, exatamente. Então caras. eu não vou dizer pro tutor, a alimentação natural é a melhor, se ele não tem a condição de comprar alimentação natural. Então, o que é o melhor? O que se enquadra no bolso do tutor e que nutricionalmente vai ser bom para aquele animal. Então, hoje em dia, aí todas as rações que a gente tem no mercado, a grande maioria das super premiums, elas têm todos os nutrientes que o animalzinho precisa. Então, não precisa suplementar com mais nada, misturar com mais nada. Só a ração, ela já é suficiente para suprir a demanda. E eles não enjoam? Não. Eu também acho que não, são tá? malandros. Eu também acho que não. Mas tem gente que fala que acha um absurdo. A minha mãe fala isso. Então, não. E a gente tem várias formas de doutrinar eles também, né? Então, muitas vezes a gente precisa utilizar rações específicas para um problema específico que o animal tem, por uma alergia, algum problema em algum sistema, tá com problema no fígado, a gente tem que utilizar alimentação específica para isso. Então, tudo vai depender de cada animal, mas, num modo geral, as rações comerciais, elas atendem a demanda que o animalzinho precisa. Obviamente, quanto mais cara, maior é a qualidade, na maioria das vezes, né? Então, e às vezes, quanto maior a qualidade, menos quantidade de ração eu preciso dar para suprir a demanda. Então, isso tudo depende. E a alimentação É bom ler natural, as instruções, né? Isso, sempre leia a bula, né? Embora às vezes a gente se assusta, mas leia a bula. E a alimentação natural, ela é muito legal. Porém, ela tem que ser feita de forma balanceada. Então, eu sempre recomendo para os meus tutores que queiram fazer alimentação natural para o seu pet, que procure um nutricionista veterinário, que sim, a gente tem nutricionista. Então, procura, porque ele vai ver as necessidades específicas daquele pet e dentro dessas necessidades específicas vai montar a dieta. E aí, nessa dieta com as quantidades, tudo direitinho que o paciente precisa. Ah, ele tem que perder peso? Vai ser uma quantidade. Não, é só manutenção, ele é um animal adulto. É outra quantidade. Então, a gente sempre recomenda isso, que procure o nutricionista. Quando a alimentação é diferente daquela ração comercial, seja a ração seca ou a úmida, a gente sempre opta por, procura o Nutri, que o Nutri vai conseguir passar direitinho a dieta balanceada. E se, por exemplo, eu não tiver dinheiro para dar uma super premium, o que você recomenda? Tá. Só tenho aquela mais normalzinha lá. Tem a linha premium, né, que existem milhares de marcas, né? Se a gente for atrás de marca, fica louco. Então, as da linha Premium, que são um pouquinho inferiores da Super Premium, todas elas são muito boas. E, claro, não tem condição, a gente vai no que o tutor tem a condição de comprar, né? E aí suplementa. Daí, se necessário, suplementa. E me dá um exemplo, assim, de um suplemento que você daria. Hoje a gente tem suplementos de ômega 3, que a gente utiliza que também bastante, vende no pet shop. Também, da linha veterinária. A gente utiliza muito pouco da linha humana. Hoje tem muito pouca coisa mesmo que só tem na linha humana e não tem na linha pet. Então tem aí, quando você tem marcas específicas aí de farmacêuticas que elas só trabalham com essa parte de suplementação. Então tem um suplemento específico para a mãezinha que está amamentando, para o recém-nascido, para o que tem problema no olho, para o que tem problema na pele, para o que tem problema no coração, para o que é adulto, para o que é idoso, para o que tem problema no fígado. Então tem assim, tudo. É ômega 3, vitaminas, ferro, minerais, enfim. Aqueles DAZ, né? Sim, que a gente fala. DA5. DA5, isso aí. Tem para todas as fases e problemas que esse animalzinho tem. Olha que legal. É encantador te ouvir falar de medicina veterinária. O Luiz também ama pets. E Luiz, pra quem tá escutando a gente, que ama essa área ou quer aprender um pouco mais, o que a gente tem a oferecer? Tem um QR Code aqui na tela, né? Tem um QR Code, você sabe que no Unlearn a gente tem dezenas de cursos para atualização, que a Marília mesmo falou que o tempo todo, toda semana aparece uma inovação na área de MedVet e você pode sim se atualizar aqui no Unlearn, gente. São dezenas de cursos e tenho certeza que um deles vai encaixar. A gente tem de pequenos, de grandes e de animais silvestres também. E agora, falando um pouquinho sobre doença, né? Aquele tema que a gente não quer ouvir, um tutor nunca quer saber que o seu filho querido está doente. Mas tem doença crônica, doença degenerativa, que também afeta, né? Esses animais, e nem sempre a gente vai saber quando a gente adota ou quando a gente pega em algum lugar, quando a gente ganha de presente, a gente não sabe o que ele tem, né? E quais são os desafios no diagnóstico e no tratamento dessas doenças? Bom, o principal aí
na questão do diagnóstico é que muitas vezes a gente precisa utilizar exames que não são tão baratos, né, pra gente fazer. Então a gente tem que pensar assim que hoje em dia, infelizmente, a gente não tem SUS para animais. Sim. Então a gente trabalha tudo no particular, né? Mas tem convênios hoje bem interessantes, né? Tem uns convênios bem legais. Mas a gente tem que... às vezes a gente enfrenta uma barreira grande dos tutores nessa questão do mas o exame, eu não tenho como pagar, enfim. E aí, então, a gente não pode ficar no achismo, né? A gente tem que ter certeza do que tá fazendo. Então, aí, na maioria das doenças crônicas degenerativas, quando a gente consegue acompanhar esse animal desde o início da vida dele, fica bem mais fácil, porque daí eu já vou prevenindo alguns problemas. Então, cães de raças grandes, eu sei que muito provavelmente vão ter problemas articulares quando forem adultos mais idosos. Então, desde logo pequenininha, eu vou começar a fazer suplementação para melhorar as articulações e evitar que degenere mais rápido. Eu vou suplementar o amendoim a partir de hoje, porque ele vai ser gigantesco. Então é bom, porque daí também ajuda no crescimento, né? Então, a gente consegue já prever alguns problemas. Cãozinho pequeno tem também bastante questão de artrite, problema no joelho, Spitz, então, com problema no joelho, nunca vi. Então, a gente já começa também a prevenir com suplementação, quando o animal é jovem, para quando chegar lá na idade mais adulta, mais velhinha, a gente ter os problemas reduzidos. Antes de ter a doença. Antes de ter a doença, porque você sabe que aquela raça ou aquele já é predisposto. porte é predisposto. Exatamente. Agora pega algumas doenças, por exemplo, que é a minha rotina bem grande, que é da parte de cardiologia. A doença mais comum que afeta os cães é uma doença degenerativa da válvula cardíaca. Ok, ela é super comum em cães pequenos. A gente faz aí projeção que até 90%, às vezes até 100%, dependendo da raça, vai ter esse problema. Olha só. Só que a gente ainda não se descobriu nada que faça com que isso demore a e não acontecer tem prevenção, a degeneração. Então não tem como prevenir a doença em si. O que eu tenho é começar o tratamento precoce para evitar que isso desenvolva uma insuficiência cardíaca, que é quando o coração não consegue mais funcionar direito. E aí, quanto antes a gente conseguir diagnosticar isso, melhor vai ser até para conversar com o tutor. Olha só, ele tem o problema, hoje ele tá bem, mas daqui a pouco ele pode começar a ficar ruinzinho. E até mesmo para dizer pro tutor, cuida a respiração, cuida isso. Quando ele começar a ter, por exemplo, uma tosse diferente, já traz ele pra gente reavaliar. Enfim, então, é o que eu falei, quanto antes a gente conseguir diagnosticar, melhor, né? E as doenças que a gente consegue prevenir, a gente previne. E quando a gente fala, assim, a gente podia ficar aqui um dia inteiro falando disso, né? Você já entendeu. O Rafa, eu tenho certeza que vai se apaixonar e vai adotar uns 3 pets na semana que vem, né, Rafa? Tô sendo impactado. Espero que você pense bem aí na sua relação com cães e gatos. Mas quando a gente pensa no médico veterinário, né? Ele sai da faculdade, ele vai se especializar agora. Eu não sabia, né? E tenho certeza que muita gente que assistia a gente também não sabia, mas você é médico veterinário, com certeza sabia que você tem aí, né, N especializações, né? E N subespecializações, inclusive, dentro da área de MedVet. Mas o que você indica, como professor até, Marília, o que você indica para esse médico veterinário que está saindo da faculdade se especializar, assim? Ele vai... que habilidades que ele tem que ter, que ele tem que identificar nele mesmo para falar, eu quero, dentro da área de pequenos animais, por exemplo, eu vou me especializar em nutrição, em endócrino, em cardiologia, né, nas N especialidades que tem. O que você indica, assim? Como que ele consegue traçar a carreira dele? Tá bem. Primeiro que a veterinária, ela é, o que a gente fala, a gente se forma um profissional generalista. Então, durante a graduação, a gente tem cadeiras. Desde a parte clínica, cirúrgica, de grandes, pequenos, silvestres, enfim. Inspeção, é outra linha que a gente pode seguir. Então, a parte da inspeção de produtos de origem animal. Inspeção de ovos, inspeção de carne, inspeção de leite. Tem a parte da produção da alimentação animal. Tem a parte de pastagens, que são áreas mais zootécnicas, reprodução, enfim. A gente sai da faculdade com uma pincelada de cada uma das áreas, né? Que a veterinária é gigante. E aí, no momento que você opta, não, eu vou seguir na área de pequenos animais.
o primeiro ponto que eu falo lá pro meu aluno da graduação: faça estágio. Que no seu estágio, nas clínicas, nos hospitais, você vai começar a conhecer mais da área, conhecer profissionais que estão na área e já ver se você tem afinidade por alguma delas. Né? Conhecendo, você vai ter acesso à sua vocação, àquilo que você mais gosta. Vai aprendendo no decorrer do estágio. Você precisa conhecer, né? Você tem que ter contato com várias. Não tem como eu falar, eu quero ser clínica de pequenos animais se eu não tenho contato com profissionais que fazem clínica de pequenos animais, se eu não tenho contato com a prática, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu entrei na faculdade querendo trabalhar com equinos. Eu saí da faculdade amando clínica de pequenos animais e fui para cardiologia. Então, isso é bem... Né, e aí você diferente. faz uma... A gente tem aqui, né, tanto na Uniriter quanto em várias instituições do ecossistema Anima, a gente tem aprimoramentos e práticas profissionais. Exatamente. Isso é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho, porque às vezes a gente tem certeza daquilo e quando começa a viver aquilo, vê que não era bem assim. Então, por exemplo, no aprimoramento que a gente tem vários alunos aqui, várias alunas começaram, por exemplo, eu quero cirurgia, eu amo cirurgia. Chegou na metade, ele não era bem o que eu esperava, não era o que eu queria, e começa a se encontrar na clínica, no diagnóstico por imagem, que é uma área gigante, que está crescendo horrores. Então, tem que viver. Não tem uma habilidade inata, tem que realmente viver e entender. Tem que viver. E outra questão é, se você vai para as áreas clínicas, tem que gostar de gente. Tem que amar animal? Tem que amar animais. Com toda certeza. Mas tem que gostar de gente. Porque a gente tem que desenvolver a habilidade do conversar com o tutor. A gente tem que convencer o tutor. Ele tem que passar confiança para ele. Que aí ele vai aceitar o exame que você pedir. Por exemplo, se ele não confia em você, esquece. Perdeu a amizade. É verdade. Agora a gente tem que ter muito essa habilidade. Porque às vezes as pessoas falam, eu vou fazer veterinária porque eu não gosto de gente, eu gosto de bicho. Peraí, mas que área da veterinária que você quer seguir? Se você quer seguir, por exemplo, a área de cirurgia, tu vai ter que conversar com o tutor. Também tem, né? Anestesia, eu tenho que conversar com o tutor tem que confiar em mim. Sempre vai ter esse contato. Sempre vai ter o contato. Agora, claro, se eu vou, por exemplo, para a área de patologia, que é que faz as necropsias... Alimento também, né? Alimento você pode, também. Então, depende muito da área que a gente vai. Então, a gente tem que lembrar que junto com o animal vai ter um tutor. Que é muito pior que o animal. Exatamente. Diga-se de passagem. Junto com aqueles... Essa é uma fala típica de uma pessoa que coloca essa fama de que pessoas que gostam de animais não gostam de humanos lá em cima. Ele acabou de dizer que o tutor é muito pior que o animal. Mas são os pais são muito piores que as crianças. Os pais são piores que as crianças, é bem isso. E às vezes o pessoal não lembra, mas quem trabalha, por exemplo, na área da produção, grandes animais, eles têm um dono, a fazenda tem um dono. Mas tem outra relação, né? A relação é um pouco diferente porque não é tão emocional. É mais financeira. Mas, da mesma forma, né? Você não pode perder, você tem um compromisso ali de... Exatamente. Se eu perder aquilo, eu tô perdendo 1 milhão, né? Exatamente. É complexo. Às vezes tu perdeu um bovino e esse um bovino vale milhões. Né? E se for o reprodutor, por exemplo? Equino, então, você saiu dessa área de equino, tenho certeza por causa disso, né? Você imagina? Na verdade, quando eu comecei a praticar com cavalo, não é pra mim. E aí eu comecei a fazer estágio no hospital veterinário da universidade que eu me formei e eu me achei. E o professor da área de clínica de pequenos também me mostrou como é que era. Eu acho que eu gosto disso. E aí acabou que realmente eu me apaixonei pela área. E aí eu andei pelos grandes animais, eu andei na parte de microbiologia. Eu fiz estágios também na parte de avaliação de sangue, fazer hemograma, enfim, esses exames assim. Então eu rodei por todos os setores possíveis ali que eu achava que talvez eu gostasse, mas eu vi não. Eu sou da clínica. Até na cirurgia eu entrei, mas não é pra mim. Então foi pra área clínica. Então a gente tem que experimentar, né? E não pode ter nenhum tipo de preconceito. Vamos ver como é que é, daqui a pouco eu gosto. Excelente. Olha que legal. Excelente. Marília, pra mim tá muito claro que a gente evoluiu muito, né, em diagnóstico na medicina veterinária, nas doenças degenerativas crônicas, nas agudas também. Mas existe um ramo ali da medicina humana
que é mais melindroso e sutil para a realização de diagnósticos, que é o âmbito da saúde mental humana. Quando a gente transporta isso para o universo animal, eu acho que a questão da comunicação é ainda um desafio maior. Né? Então, como que eu avalio, como que eu capto sinais de que esse cão, de que esse gato, de que esse meu pet tá estressado? Tem algum transtorno? Tem algum transtorno, tem algum tipo de ansiedade. Quais são os sinais que esse pet dá pro tutor? Como que o tutor deve agir nesse caso? Tá bem. Primeiro, existem veterinários comportamentalistas que trabalham exclusivamente com comportamento animal. E aí, os primeiros... Claro que aí tem vários sinais, mas um dos principais que a gente vê que o tutor traz pra gente é automutilação, lambedura excessiva, então fica lambendo as patas o tempo todo. Tem algum comportamento que ele sempre faz igual. Então, por exemplo, fica caminhando de um lado pro outro na casa... às vezes vai no canto da sala, fica cavocando o chão, comer terra. Então tem vários sinais, ficar se arrancando os tufos de pelo, que às vezes para de falar todos os sinais que eu começo a pensar que tem um monte, né? Olha, não, e o que eu tô achando curioso é que você tá pontuando de uma forma muito específica, né? Tem sinais certos. Não é simplesmente uma alteração do hábito. Meu cãozinho, ele era muito feliz e agora ele tá mais tristinho, quietinho. Não é só isso, tem sinais objetivos de diagnóstico. O tutor vem dizendo, ele tá com alergia. Não é, né? Não é. É comportamental. E o gato também, a gente observa isso bastante. Então, sempre fazia xixi na caixinha e agora tá fazendo xixi por toda a casa. Será que não tem algo que tá estressando ele? Às vezes é uma construção do lado da casa e isso que tá estressando o animal. Que o gato é um cara que se estressa com muita facilidade. Daqui a pouco entrou alguém novo na família, eles se estressam. Parou de comer... fazer coisas que não fazia antes, né? Então, destruição de brinquedo, destruição da caminha. Isso tudo podem ser sinais que o animal está estressado, com alteração de comportamento e que, talvez tenha que mudar alguma coisa na rotina. E do ponto de vista de uma saúde animal, né, que é integrada, né? A gente separa por áreas de conhecimento para formar e para atender. Mas isso pode impactar o desenvolvimento de outras doenças físicas mesmo, com né? certeza. A gente já teve o caso de uma pacientinha que ela desenvolveu o hábito da lambedura das patas até que começou a arrancar o dedinho. Ela começou a comer o próprio dedinho. E aí teve que fazer cirurgia para poder remover o dedinho. Toda uma questão. Então, às vezes começa com um problema pequeno que ele vai crescendo. E aí a gente tem que utilizar medicações ansiolíticas, daí a gente tem que pegar as humanas, né? Então, tem paciente que toma Rivotril, tem paciente que toma metriptilina, enfim. Tem várias medicações que a gente tem que utilizar. Alguns trocam o dia pela noite. Então, é bem importante a gente ter essa visão. E sempre quando vai acontecer alguma mudança que você sabe que isso vai acontecer, por exemplo, vai nascer um nenê, vai ter alguém novo na casa, vai mudar o ambiente. Já desde antes do nascimento do nenê, já começa a alterar a rotina daquele animal para quando a criança nascer, ele não ser tão impactado. Ser menos, né? Eu contei pra Paçoca durante uma semana que o Minduim ia chegar. Ela não entendeu. Isso aí. Ela não entendeu, mas ela aceitou bem. Você aceitou, tá tudo certo. Mas é verdade, é importante mesmo. E Marília, me fala uma coisa, a gente tá chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas se tiver alguém assistindo aqui a gente que tá pensando ainda em fazer MedVet, ou que tá fazendo MedVet, mas que queira conhecer, a gente tá aqui gravando no Rio Grande do Sul, né? Dentro da Uniriter, e tem um centro veterinário aqui que é fenomenal, né? Como que a gente faz para conhecer, assim? Pode vir até aqui um aluno de MedVet de outra instituição ou uma pessoa que queira fazer MedVet ou que queira fazer um aprimoramento? Como que faz? Conta pra gente. Então, primeiro que as portas do CMV, carinhosamente, que é como a gente chama, elas estão sempre abertas, né, para os nossos alunos que querem conhecer, querem ver um pouquinho como é que é a rotina. Então, a gente faz essas visitas guiadas. A gente tem o Hospital de Pequenos Animais, que tem uma estrutura para atendimentos de cães e gatos, mais especificamente, mas a gente tem também a estrutura para animais silvestres. A gente consegue, se alguém quiser assistir, pode assistir cirurgias acontecendo. A gente tem toda uma sala que é toda preparada para o pessoal poder ver um procedimento cirúrgico de perto, é muito legal. E também a gente tem a parte dos grandes animais,
Então a gente tem um bloco cirúrgico muito legal, com equipamentos de ponta mesmo, de última geração, para poder fazer cirurgias, especialmente em cavalos, né? Então também está super aberta a visitação e todos estão convidados mesmo, é só chegar e dizer, queria conhecer. E aí a gente faz o tour, é bem tranquilo, o pessoal é super receptivo, todo mundo está super acostumado também, então isso é muito legal. Olha que bom, Marília. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso Follow and Learning e eu queria te perguntar qual foi o seu maior insight, né? O que você compartilha aqui com a gente, né? Deixa um comentário, já compartilha com o seu amigo que está pensando aí na MedVet ou que já é médico veterinário, mas está buscando uma especialização e uma orientação melhor. Traz ele aqui para conhecer o Centro Médico Veterinário e, Rafa, a gente vai, acho que assistir uma cirurgia depois daqui. O que você acha? Não? Vamos assistir uma cirurgia. Será que você adota um animal agora? É isso que eu ia falar, assim. Acho que eu preciso agradecer pela disponibilidade, pela fala, por trazer esse conhecimento aqui pra MedVet. E eu tô pensando em adotar um amigo animal agora. Isso aí. Fui impactado. Muito bom. Ótimo. Mas, Marília, agradeço demais. Está sempre as portas do Follow and Learning, assim como do Centro Médico Veterinário aqui da Ritter, estão sempre abertas para você. Foi um prazer te receber e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É sempre muito bom, prazeroso conversar um pouquinho sobre a nossa grande paixão. É isso aí. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.